37, versículo 3, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Já vamos meditar que tem por título a visão de um vale de ossos secos, amém? Versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, amém? Que a igreja repita comigo, amém? 1, 2, 3 e me disse, filho do homem, e eu disse, Senhor Jeová, amém? Glórias a Deus. A igreja pode sentar e bater as palmas bem alegre para Jesus, amém? As palmas bem alegre para Jesus. Glórias a Deus, amém? Louvado seja Deus. É uma palavra bastante conhecida. Creio que os irmãos já ouviram diversas vezes esta palavra, amém? Glória a Jesus, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, amém? E como eu disse, nesta noite o Senhor ele tem uma palavra para a sua vida, amém? Glórias a Deus. Quando eu recebi o convite, louvado seja Deus, para estar ministrando a palavra aqui nesta noite, eu comecei a orar ao Senhor, louvado seja Deus, e pedi ao Senhor que Ele me desse o que Ele queria falar com a tua igreja, amém? Glória a Jesus. E quando eu estava meditando nesta palavra, louvado seja Deus, todos nós sabemos que aqui o Senhor leva Ezequiel, louvado seja Deus, no meio de um vale de ossos secos, louvado seja Deus, e aquele profeta, ele arrodeia aquele vale, louvado seja Deus, e a Bíblia relata que estava cheio de ossos muito secos, louvado seja Deus. E eu meditando nesta palavra, eu comecei a ver que esta palavra ela se referia ao povo de Israel, louvado seja Deus. Para quem não conhece ainda, quem não meditou, o povo de Israel, louvado seja Deus, é o povo a qual o Senhor escolheu, louvado é o Espírito do Senhor. E o Senhor, depois que ele escolheu aquele povo, louvado é o Senhor, ele levantou um para, louvado seja Deus, tirar aquele povo da mão de Faraó, da terra do Egito, e aquele homem se chamava Moisés. E Moisés, obedecendo a voz do Senhor, pegou o povo e tirou das mãos de Faraó, e o povo caminhando pelo deserto, louvado seja Deus. Todos nós sabemos que o povo chegou até diante ao mar vermelho, louvado seja Deus, e o povo diante daquela situação começou a murmurar, louvado seja Deus. Olha, Moisés, você tirou nós da mão de Faraó para morrer aqui na frente desse mar do deserto, louvado seja Deus. Mas aquele povo estava enganado, porque quem Deus tira da mão de Faraó, jamais ele morre no deserto, louvado seja Deus. Ainda que tenha o mar na frente dele, Deus é poderoso para abrir o mar, porque eu nunca vi uma barreira que impede as potentes mãos de Deus de passar. Eu nunca ouvi uma barreira que impede o servo do Senhor de caminhar. E Deus abriu o caminho para aquele povo passar. E a Bíblia nos relata que o povo estava passando diante ao mar em seco, louvado seja Deus. E o povo de Faraó entrou naquele mar, louvado seja Deus, para perseguir ao povo de Deus, mas enganado estava ele, porque a porta que Deus abre para mim, para a sua vida, jamais o nosso inimigo vai passar por ela, porque ela foi aberta, foi para nós, louvado seja Deus. Só que a Bíblia relata que aquele povo diante ao deserto começou a pecar contra Deus, começou a fazer coisas a qual não agradava a Deus. E a Bíblia relata no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, que o Senhor pega o teu servo e fala: olha, diz a este povo que todos os mandamentos que eu dei a eles é para que eles guardem, para viver e entrar na terra que eu prometi aos pais dele, louvado seja Deus. Deus fez a promessa para o povo de Israel entrar. Só que a Bíblia relata que o Senhor ele tentou ao coração daquele povo para ver se era aquilo mesmo que eles queriam. Louvado seja Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes o Senhor nos faz uma promessa, louvado seja Deus, mas antes de tudo o Senhor tenta aos nossos corações para saber o propósito a qual está no meu coração e no seu coração, para saber se nós verdadeiramente
Eles queriam tomar posse da terra fácil, mas para entrar na terra tem que passar por um processo, tem que passar pelo deserto. No deserto tem cobra, tem tempestade, mas tem que passar por lá. Mas no deserto, onde você está, você não vai morrer. Louvado seja Deus, porque só morreu naquele deserto quem desobedeceu a voz de Deus. Louvado seja Deus. Foi como eu falei, Efraim falava e o povo temia, mas na hora que desobedeceu, morreu, porque o pecado ele mata. Aleluia. E a Bíblia já nos relata no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, que a carne ela leva a morte, mas o Espírito ele leva a vida e a paz. Louvado seja Deus. E quando eu meditei nesse versículo, algo me chamou a atenção, é que o povo de Israel estava morto, estava seco, estava muito seco, estava sem a presença de Deus por causa da iniquidade. Louvado seja Deus. E o Senhor perguntou a Ezequiel: olha, Ezequiel, está vendo esses ossos secos? Eles poderão reviver? E Ezequiel falou: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus falou: olha, Ezequiel, profetiza sobre esse vale, Ezequiel, profetiza sobre esse vale, porque aonde tem osso seco, eu vou colocar a vida, aonde não tem fôlego de vida, eu vou soprar segundo eu soprei, é sobre Adão, quando eu fiz ele estava lá na matéria-prima formada, mas não tinha o fôlego de vida. Pode profetizar que vai nos quatro cantos. Aleluia. Sobre eu estava meditando, eu comecei a ver que aquele primeiro Espírito que Deus mandou não era o Espírito Santo, mas era o Espírito de vida, porque começa com E minúsculo. Louvado seja Deus. E depois que aquele povo estava restaurado, que teve o Espírito de vida, Deus falou: ei, agora eles sabem quem são esses ossos, são o meu povo, mas eu vou mandar o meu Espírito sobre o meu povo novamente. O povo que eu mandei abortar e morreu, hoje eu dou mais uma chance para eles. Eles estavam secos, mas hoje eu mudo o cativeiro, hoje eu mudo a situação, hoje eu vou ligar. Se ele pensa que eles estão muito perdido, hoje eu dou uma nova história para ele, porque o pensamento dele não é o meu, o meu som muito maior do que o dele. Ele pensa que dá 10 quilos, mas eu vou colocar ele num degrau alto, e assim eu me lembro, eu sou o Senhor Deus, só Deus é o Senhor. Eu vou exaltar o meu nome através da vida dele, porque eu vou dar vida aonde está esse osso seco. Eu vou restaurar este osso. Eu não suporto mais ver meu povo. Ezequiel neste vale louco, mas eu quero ver uma história dele diferente. Eu quero ver a vida dele diferente, Ezequiel. Fala para vocês, o Senhor. O Senhor, para que ele olhava para o povo dele e via aquele osso seco, sem a presença dele, o Senhor se entristecia. Louvado seja Deus, porque o homem agora ele fez para adorar o nome dele, estava morto espiritualmente, já não tinha mais força para louvar o nome dele. O ser humano agora ele fez para adorar o nome dele para a eternidade, estava morrendo por causa do pecado. Mas o Senhor falou: olha, Ezequiel, pode profetizar, porque quando você profetizar, eu vou mudar a situação.
juntar um novo. Está separado, mas não vai ser mais dois, vai ser um só. Porque eu vou juntar o meu povo novamente, Ezequiel. Porque eles morreram por causa do pecado e por causa da divisão, Ezequiel. Porque onde tem divisão não habito, louvado seja Deus. Mas eu vou juntar o que está separado, Ezequiel. Eu vou mudar a situação, mas antes eu vou passar eles pela transformação. Porque para me restaurar a vida, eu não chego e restauro de qualquer forma, não. Mas tem que passar pela purificação. Louvado seja Deus, tem que passar por algo novo, uma etapa nova, uma experiência nova. Tem que passar por um caminho novo. Louvado seja Deus. Olha, Ezequiel, eu vou juntar, Ezequiel, este povo, porque eu não quero ver o meu povo separado. Louvado seja Deus. E a Bíblia já nos relata no livro de João, capítulo 17, versículo 17, que Deus ora Jesus e fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia já nos relata no próprio livro de João, capítulo 7, versículo 38, que aqueles que crêem na Escritura de Deus, do seu ventre correrão rios de água viva. E isso dizia o Senhor, do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por que tem muitos morrendo? Porque já não crê mais na palavra de Deus. Sabe por que aqueles ossos secos foram restaurados? Porque eles deram ouvido à voz de Deus. Quando Deus olha, ouve a palavra do Senhor. Aqueles ossos ouviram, por intermédio deles ouviram, foram restaurados. Porque aquele que ouve a voz de Deus, ele não fica da mesma forma. Se ele anda errante, ele vai passar por um caminho diferente. Porque a voz de Deus, ela tem poder. A voz de Deus, louvado seja Deus. Eu estava na minha casa hoje e ouvi um relâmpago, fez aquele barulho, e eu deixei os meus olhos e falei: olha Deus, a tua voz era mais forte do que esse relâmpago. Se o Senhor fala agora, eu me entendo, eu coloco a minha cara no chão, Senhor. E nessa noite o Senhor está falando para a igreja, a pessoa está entendendo a palavra. Aquele que escuta a voz de Deus, aquele que escuta a voz do poderoso, louvado seja Deus, é aquele que ouvindo a sua palavra. Aleluia. E aquele povo, depois que eles ouviram a palavra de Deus, eles teve a vida mudada. Louvado seja Deus. Ainda mais que eles tinham errado, que eles tinham se prostituído, andado por caminho tortuoso, prostrando a Baal, prostrando as vaidades desse mundo. Deus olhava e falava: está errado, mas é o meu povo. Dessa forma eu não quero que eles sigam, mas eu vou mudar o cativeiro desse povo. E se eles não ouvirem a minha voz, eu vou permitir destruição. Mas se eles vão ter que se arrepender dos seus maus caminhos e andar pelo meu caminho, eles vão ter. Porque eu sou Deus, eu fiz ele para me adorar. Ainda que ele pensa que já não tem mais força, que ele pensa igual Esaú, vende o que tem por um prato. Louvado seja Deus. O Senhor fala nesta noite: a situação a qual você está não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Porque Lázaro está vivendo e Deus olha, ele não vai morrer, mas o nome do meu Pai vai ser exaltado. Sabe por que não está nesta peleja, está nessa prova? É para que o nome de Deus venha ser exaltado sobre a sua vida. Tu não vai morrer, tu não vai, louvado seja Deus, pensar que vai ficar só aí, não, mas tu vai caminhar mais, louvado seja Deus. Porque aonde te amar, Deus abriu, aonde te o exército de Deus matou, louvado seja Deus. Porque nada impede ao povo de Deus. Quando Deus quer falar com a tua igreja, Ele fala, glória a Deus, de todas as formas como Deus quer. Louvado seja Deus. Deus, Ele não faz acepção
de pessoas. Ainda que anda por caminho tortuoso, jamais ele vai querer que continue naquele caminho, porque ele não nos chamou para a destruição, mas a Bíblia nos relata que Deus nos chamou para a vida eterna, e vida eterna com ele, adorando a ele, louvado ao Espírito de Deus. E a Bíblia relata sobre o querubim, louvado seja Deus, sobre o anjo, louvado seja Deus, a qual, louvado seja Deus, estava lá no céu, louvado seja Deus, a qual adorava a Deus, cantava a Deus, exaltava a Deus, louvado é o Espírito de Deus, era um dos anjos queridos, veste linda, louvado seja Deus, era bonito, louvado seja Deus. E a Bíblia relata que ele pensou: olha, eu sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo, louvado seja Deus. E o que eu vejo nesta palavra, o anjo a qual tinha feito para adorar a Deus, queria a adoração para si. E aí é o principal erro, louvado seja Deus, em vez de nós fazermos as coisas para Deus, querer a adoração para nós. Mas aquele que vai dizer isso é errado, porque a glória não é tua, a glória não é do seu, não é da sua, não é do seu ensino, mas é do Todo-Poderoso. A voz de Deus apresentando nesta noite, e se você quer para adorar Ele, pode abrir a sua boca e exaltar, porque Ele está presente, pode rasgar o seu coração e a tua boca. Eu estou aqui para a glória do Senhor, Pai. Aleluia. Deus nos fez para adorar o seu nome. Deus, Ele fez a minha e a sua vida para exaltar ao poderoso nome dEle, louvado seja Deus. Mas não tem como nós adorarmos a Deus de qualquer forma, porque a Bíblia relata que o que faz divisão entre o homem e Deus é a iniquidade. Mas a Bíblia também relata que os ouvidos dele estão bem abertos, que a mão está encolhida, ele vai estender, louvado seja Deus. Eu só quero que nesta noite você entenda que assim como o povo de Israel tinha uma promessa, e andou por caminhos tortuosos, andou por caminhos errantes e veio a perecer, louvado seja Deus, ainda que morreu espiritualmente, o Senhor deu uma nova chance para aquele povo. E não é diferente nos dias de hoje, pois como eu disse, Deus não faz acepção, Ele nos deu uma nova chance, mas basta ver se eu e você quer a chance a qual Deus dá, porque a chance é só para adorador de verdade. Aquele que não é adorador não aproveita a chance, porque Paulo e Silas estavam dentro da prisão, estavam lá encarcerados, estavam presos, mas eles teve a chance de adorar, e através da adoração, sabe o que aconteceu? As cadeias se quebraram, louvado seja Deus, a corrente caiu por terra, o que prendia ele caiu por terra, e o que perseguia ele levou ele para comer na mesa dele, porque teve adoração. E verdadeiro adorador é nada para ele, é nada impede, ainda que ele está desanimado, não tem força para abrir a boca, ele faz que nem Ana, movimenta os seus lábios e fala: Senhor, eu quero a minha bênção, ainda que eu não tenho ela, Senhor, eu quero a minha bênção nesta noite. E ele falou: mulher, tu estás embriagada. Ela falou: olha, a tua serva não está embriagada de bebida, mas está embriagada do Espírito Santo. E o profeta, quando ouviu aquela palavra, falou: olha, mulher, vai, e o Senhor conceda a tua petição, mulher, vai. Louvado seja Deus. Ele era um homem a qual estava cego, louvado seja Deus, mas louvado seja Deus, ele viu que aquela mulher não estava com brincadeira, ainda que estava sem força, estava com o coração ligado no trono. E quando ele viu que aquela mulher não estava embriagada, mas estava se derramando na presença do seu rei, aí não, e o Senhor não resiste um coração quebrantado, jamais ele vai desamparar
conhecemos o profeta Samuel. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Eu já estou terminando a palavra. E a Bíblia nos relata que o povo de Israel ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Aquele povo estava morto espiritualmente, estava morto na fé, estava sem força para orar, para clamar, para fazer petição a Deus. Louvado seja Deus. Mas o Senhor olhou para aquele povo e viu que Ele poderia mudar a história daquele povo. E o Senhor assoprou o seu Espírito sobre a vida daquele povo. Louvado seja Deus. E o que estava morto, o que estava seco, passou. Louvado seja Deus, jadeiro. Louvado seja Deus. Agora é o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. O que estava feio, murcho, sem nada, até mesmo sujo, Ele limpou, Ele purificou e restaurou. Colocou veste nova, colocou espada nova, colocou autoridade nova e falou: este é o meu povo. Agora estava morto, mas eu mudei a história. Louvado seja Deus. E vai adorar o meu nome novamente, vai clamar o meu nome novamente. Agora não tinha força, eu fortaleci. Agora já não podia mais nada, hoje pode tudo, porque deu ouvido a minha palavra. E o Senhor, Ele quer que nós damos ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Louvado seja Deus. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Louvado seja Deus. Mas ela só penetra na nossa vida quando nós damos ouvido à voz de Deus. Não tem como Deus trabalhar na minha e na sua vida de qualquer forma sem nós darmos ouvido à voz de Deus. Sabe por que Deus abriu o mar vermelho? Porque Moisés deu ouvido e tocou na água. Louvado seja Deus. Sabe por que agora o profeta novo morreu? Porque ele não deu ouvido à voz de Deus. Sabe o que ele fez? Ele parou para comer e voltou pelo mesmo caminho. E aquele que volta pelo mesmo caminho, da onde ele foi, louvado seja Deus, e volta pelo mesmo caminho, quando Deus falou, não volta mais, ele morre. Sabe por quê? Porque o leão está esperando ele para tragar a vida dele. Louvado seja Deus. Mas nesta noite o Senhor dá uma ordem: olha, meu povo, assim como eu restaurei aquele povo, hoje eu estou com a mão estendida para restaurar a voz novamente. Mas é somente se dar ouvido à minha voz e crer no poder da minha palavra. Amém? A igreja bate as palmas. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O grupo já vai se apresentar. Amém? O que o Senhor tocou em meu coração, eu vim trazer para a igreja nesta noite. Louvado seja Deus. E aquele que veio nesta noite para adorar a Deus e dar ouvido à sua voz, louvado seja Deus, sem medo de errar. Hoje ele sai diferente desse lugar. Louvado seja